Olá, igreja, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho, uma porção da palavra de Deus. Está lá no livro de Marcos, ali no capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 45, que diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu o barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram totalmente atônitos. Bom, como que você ficaria diante de uma experiência como essa do Senhor Jesus? Muitas vezes na vida da gente, ventos contrários ou tempestades se levantam. Como que nós enfrentamos esses ventos contrários? Como que nós enfrentamos essas tempestades que surgem, que aparecem sobre a nossa vida, no nosso dia, sobre a nossa família, sobre a nossa casa? Qual é a nossa atitude diante de uma tempestade? Bom, uma coisa que eu posso dizer para você é para você não ficar desesperado por causa de nenhuma tempestade da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você. Elas podem surgir sem você imaginar. Elas podem, aos olhos humanos, ser muito maior de fato que você, que a sua vida, que a sua família. Mas elas nunca pegam o nosso Deus. Elas nunca surpreendem o nosso Deus. Aquele que tem poder sobre as tempestades, aquele que tem poder sobre o vento. O Jesus que estava naquele lugar, próximo àquele barco, o Jesus que avistou e olhou, viu os discípulos remando contra a correnteza, era o Jesus que era 100% homem, 100% Deus. E ele tinha poder e autoridade sobre o mar, sobre o vento. Aliás, ele fez parte da criação dessas coisas. Sabe, uma das coisas que nós nunca podemos nos esquecer é que Jesus contempla a nossa luta. Ele sabe o que você passa. Ele sabe quais são os maiores desafios que você tem na sua casa, na sua família. O Senhor Jesus conhece a sua aflição. Isso é um fato. Jesus, na verdade, não estava longe ou indiferente, como os discípulos pensaram, apavorados naquele barco. Jesus simplesmente surge com mais um milagre. O milagre agora era andar sobre as águas. O milagre anterior tinha sido a multiplicação dos pães e dos peixes, mas o milagre agora era Jesus andando sobre as águas. Nós achamos que temos muitas experiências ou que somos dotados de conhecimento, de entendimento ou de capacidade, mas na realidade nós não podemos muito. Na realidade nós somos limitados. E quando uma tempestade se levanta na nossa casa, na nossa família, pode ser no meu casamento, pode ser com um dos meus filhos, pode ser com os meus filhos, pode ser com alguém que eu amo da minha família, pode ser na minha vida profissional, pode ser na minha saúde, na minha integridade física, pode ser que o Covid entrou na minha casa como, sim, uma grande tempestade, mas Jesus vem e acalma. Eu queria que você observasse uma coisa ali no versículo 50. Olha só o que diz aqui. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Sabe o que eu percebo nessa história? Que Jesus, antes de falar com a tempestade, ele falou com os seus discípulos. Ou seja, Jesus não veio, mandou a tempestade se aquietar para ele poder conversar com os discípulos. Não, a tempestade está estabelecida. Os ventos contrários estão fortes ali naquele barco. Jesus fala com os seus discípulos e ele fala: não tenham medo, se acalmem,
confie, acredite. É isso que Jesus falou. Ele falou, calma, 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 está tudo sob controle. Mas como sob controle? A tempestade está estabelecida, o problema é real, o problema cresce a cada dia. Sabe, essa dívida, essa confusão, essa enfermidade, ela está estabelecida. Mas antes da vitória chegar, Jesus está falando ao seu coração e está falando, se acalme, confia em mim, eu estou aqui com você. A grande certeza que aqueles discípulos precisavam ter era de que Jesus, aquele que estava ali, tinha condição de mudar a realidade. A primeira palavra de Jesus não foi com a tempestade. O problema interno no coração da gente, muitas vezes ele pode ser maior do que o problema real. O nosso coração e a nossa mente pode transformar uma tempestade que está lá fora em algo muito grande, sob controle. Quando eu me submeto, quando eu permito que, de fato, Jesus venha com autoridade sobre a minha vida, sobre os meus problemas, sobre as dificuldades, quando eu vejo pela fé a possibilidade, a saída, a resolução, essa tempestade já começa a diminuir antes dela deixar de existir. Essa enfermidade, ela começa a diminuir antes dela desaparecer, antes da cura, antes do tratamento eficaz. Ela já diminuiu dentro do meu coração. Isso é muito importante. E aí, a última parte desse texto é onde Jesus simplesmente já havia falado com os discípulos, já havia consolado, encorajado o coração deles. Ele só se direciona para a tempestade e bastou uma palavra e os ventos pararam de soprar, contrário àquele barco. Ali diz assim, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Oh, Jesus, a tempestade passou. O problema tão grande, tão violento, tão assustador, simplesmente cessou. Olha aqui, olha que coisa preciosa. O vento exterior que estava assolando parecia muito grande para aqueles discípulos, de fato era, mas era insignificante. As coisas podem ter saído do controle na sua vida. As coisas podem ter saído do controle na sua família. As coisas podem ter saído do controle em alguma área para você. Mas eu queria dizer para você que Jesus está aí andando sobre o mar na sua história, na sua vida. Jesus é aquele que multiplica do nada, de muito pouco, ele faz prosperar. E esse é o Deus a quem nós seguimos. Precisamos confiar nele. A grande especialidade de Jesus Cristo, sabe qual é? A grande especialidade dele é acalmar a tempestade. A grande capacidade de Jesus, sabe qual é? Dominar sobre tudo e sobre todos. Tudo que existe está sobre a autoridade de Cristo. Não existe nada, até mesmo qualquer vento. Esse vento que chegou na sua vida e na sua casa, Jesus tem autoridade. Nunca se esqueça disso. Jesus é aquele que tem poder para mudar. Confie, acredite, ande sobre as águas dentro da sua mente, dentro do seu coração. Tente contemplar a vitória antes que a vitória chegue aí na sua casa e na sua vida. Ouça Jesus, perceba Ele, deixa Ele direcionar e eu tenho certeza que tudo vai terminar bem. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Esse é o meu desafio, essa é a minha oração.